Olá, meus queridos, vamos dar continuidade a essa maravilha de início que foi o século XX. Aliás, o que foi essa maravilha de início do século XX, né? Porque a gente já começou aí com a Primeira Guerra Mundial, na sequência vem aí a gente já estudou a Revolução Russa, e vem toda a consequência da guerra e a pandemia, e agora nós vamos falar sobre um grande acontecimento pós-guerra. Nós vamos começar a falar hoje sobre a conturbada década de 20 para o mundo inteiro. Assim. Continua complicada a situação do negócio. Pareceu que depois da guerra as coisas iam melhorar, mas aí os Estados Unidos entraram numa crise muito forte e essa crise vai gerar aí pro mundo, né, final da década de 20 e início da década de 30, uma depressão financeira muito forte. Então vamos lá entender como tudo isso começou. Esse vídeo, lembra quando a gente terminou o vídeo passado, a gente deixou dois processos em aberto, né? Um era falar sobre essa ascensão financeira e cultural que os Estados Unidos sofreu com o final da Primeira Guerra, e a outra é falar sobre o período ali, né, da ditadura dentro da Rússia, né? Lembrando esse conteúdo aí de ditadura na Rússia, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente for estudar regimes totalitários. Não esqueci da Rússia. Ainda vamos voltar a falar dela. Mas vamos falar agora dos Estados Unidos. Já falamos aqui, em alguns vídeos passados, já repeti algumas vezes, que o saldo para os Estados Unidos do final da Primeira Guerra Mundial foi diferente do saldo dos outros países diretamente envolvidos. Né? Os Estados Unidos, eles entraram já na reta final da guerra. Os Estados Unidos, eles entram em 1917 e a guerra se arrasta até 1919, né? Mais um ano e meio depois da entrada dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos entrou estrategicamente na guerra, né? Desde o início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já estavam fazendo parte da guerra. Sendo que, diferente dos outros países, os Estados Unidos eles estavam financiando alguns processos, vendendo armas para os dois lados. É importante vocês saberem que o governo americano ele chegou a negociar armas com os dois lados, tanto com a Tríplice Entente quanto com a Tríplice Aliança. Porém, os acordos financeiros, o que os Estados Unidos tinham com os países, trariam para os Estados Unidos uma crise muito maior se a Tríplice Entente perdesse. É por isso que quando os Estados Unidos entram, né, na guerra definitivamente, eles tomam aí esse partido e acabam se tornando uma liderança. Com o final da guerra, nós temos a situação da Europa da seguinte forma. Falamos isso já em vídeos passados também. Muitos países eles foram totalmente quebrados. Eu estou falando da estrutura física do país, estou falando da infraestrutura. Foram destruídos, a pobreza tomou conta de tudo, não se tinha uma indústria mais desenvolvida, não se tinha uma produção econômica. Os Estados Unidos não tiveram embates no seu território. Então o território americano estava totalmente normal, estava construído, estava tudo funcionando muito bem. E esse é um dos grandes fatores que faz com que a economia americana ela se torne aí a melhor economia, a maior economia do mundo. Né? Antes do início da guerra, as grandes potências, a gente pode citar, se a gente for falar de uma grande potência, era a Inglaterra. Porque todos os grandes processos de revolução, de mudança na economia e na cultura tinham acontecido lá. Né? E agora a Inglaterra era um dos países que enfrentavam uma das crises mais fortes na Europa. Então, os Estados Unidos, aproveitando desse momento, né, segue aí seu momento de ascensão, e isso, obviamente, vai fazer com que o ego do americano, esse ego do americano que nós conhecemos muito bem, vai fazer com que o ego do americano infle. Então, nós temos uma grande produção econômica, nós temos todas as indústrias a todo vapor, nós temos as pessoas, os próprios americanos, consumindo muito mais, porque as pessoas começaram a trabalhar mais e ganhar mais. O American Way Life, né, o modo de vida americano, passou a ser invejado e imitado no mundo inteiro a partir deste momento histórico aqui, o final da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que essa cultura americana ela é forte, muito forte e imitada, né, até os dias de hoje. Vem daí, começa daí, porque na Segunda Guerra Mundial isso se torna muito mais forte, né? Então, com esse final da Primeira Guerra, tendo aí grande parte dos países europeus muito quebrados e os Estados Unidos numa ascensão muito forte, o americano começou a emprestar dinheiro para a maioria dos países europeus
Porque esses países, né, compravam os produtos americanos. Se eles não tivessem dinheiro, ninguém ia comprar. Então os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro para aquelas pessoas comprarem os seus próprios produtos. Olha a jogada aí. Com isso, o que vai acontecer? As fábricas americanas, elas vão começar a produzir cada vez mais. Produzir. E eu estou falando de tudo. Estou falando de bens alimentícios, roupa, eletrodomésticos, tudo. Né? Foi uma ascensão geral na produção americana, na produção da indústria americana. Só que os Estados Unidos vai começar a enfrentar um momento de crise ainda na década de 20, quando grande parte desses países europeus começaram a se estabilizar. Porque o dinheiro que estava sendo emprestado dos americanos começou a ser utilizado para reerguer a indústria, para reerguer o comércio. E aí, quando esses países europeus começaram a se fortalecer, eles deixaram de comprar os produtos americanos, mas os americanos eles ainda acreditavam que esse comércio, que essa produção, ela continuaria aquecida por muito mais tempo, então as indústrias não pararam. Né? Houve uma diminuição na demanda, né, do consumo, mas as indústrias continuaram produzindo a todo vapor, como já estavam. Até que os países europeus eles lançam aí uma forma de protecionismo para a sua economia. Então eles bloqueiam os produtos americanos, eles param de comprar. É quase que um boicote, né? Um acordo generalizado ali de não comprar produtos americanos. Na verdade, a ideia era de não comprar nenhum produto importado. Sendo que nessa aí, né, obviamente, eles preferiram, né, principalmente barrar produtos americanos. E é quando a economia americana começa a entrar em queda. E aí vejam como as coisas vão começar a voltar, né, contra os Estados Unidos. Isso aí estamos falando ainda ali 1925, 1926, ainda estamos ali no meio da década de 20. As indústrias ainda assim não pararam de produzir, não diminuíram seu ritmo de produção. Porém, muitos americanos começaram a investir na bolsa, porque a moeda americana está muito valorizada no mundo inteiro. E era lucrativo, né, você investir, até os dias de hoje, lucrativo você investir bens seu dinheiro na bolsa. Então, uma grande parte dos latifundiários tinham investido hipotecas das suas fazendas na bolsa. Então, estava lá, as fazendas hipotecadas com dinheiro na bolsa, e as pessoas viram essa crise começar, principalmente ali a partir de 1926, e ficaram assustadas, porque começou a fazer o fluxo contrário. Se produzia muito e não tinha quem comprasse. E aí, os Estados Unidos se tornou, acabou caindo, né, nas teias do sistema que ele próprio teceu, que é o capitalismo. Os Estados Unidos se tornou vítima do capitalismo nesse momento, porque uma das grandes leis aí, né, dentro do capitalismo é aquela de que se eu tenho muito produto, mas a demanda do comprador é muito baixa, o preço do meu produto ele tem que começar a baixar, porque senão eu não vou vender. Então, houve essa diminuição agora, a partir de agora, né, nos produtos que eram produzidos, e ainda assim esses produtos estavam lá, empacando dentro das fábricas, e isso vai reverberar agora lá no campo, né, no setor da agricultura, porque começou a se produzir muito. Os silos os silos são aqueles tubos de metal onde eles vão armazenando os grãos, né? Os silos já estavam cheios e teve que continuar. O problema é que com a comida ela estraga, né? E às vezes o processo é muito curto, então começou a se perder produção. E aí, meu amigo, a crise começa a ficar cada vez mais séria. O que é que os latifundiários, os donos das terras vão fazer com medo dessa crise, com medo de ir à falência? Eles vão começar a retirar todos ao mesmo tempo o dinheiro que eles investiram na Bolsa Americana. Pois é, então eles vão lá começar a tirar demais isso, e acaba que o ápice disso tudo é que em 1929, a Bolsa Americana quebra, né? Tipo, houve uma saída, uma demanda muito grande, quase generalizada, de investidores da Bolsa. E aí, esse episódio é chamado como Quinta-feira Negra, né? Nos Estados Unidos mesmo, eles estudam esse acontecido como Quinta-feira Negra. E no mundo, né, a gente conhece aí como a quebra da Bolsa de Nova York, ou o crack da Bolsa de Nova York, ou o crash da Bolsa de Nova York. Alguns livros trazem aí com essas denominações. A partir disso, o mundo vai sofrer.
Porque se todo mundo começou a ser muito dependente da produção americana e da moeda americana, né, como a gente sabe que isso, como já falei, se perdura até os dias de hoje, naquela época, se a principal líder do capitalismo no mundo, principalmente, quebra, o mundo inteiro vai sentir isso. E aí começa essa depressão, né, na economia mundial, que começa em 1929 e se arrasta aí pela década de 30, que é o tema dos nossos próximos vídeos. Segura aí, porque nosso próximo vídeo a gente volta a falar de Brasil, como o Brasil foi afetado, né, e como o mundo, depois, né, como o mundo foi afetado aí nessa depressão da década de 30. Por hoje é isso, nosso conteúdo de hoje é esse, né, foi como os Estados Unidos foi muito bem na sua ascensão após a Primeira Guerra e como isso se volta contra o próprio Estados Unidos. Não muito tempo depois, né? 10 anos após o final da Primeira Guerra, começamos aí com um processo de depressão para os Estados Unidos e, consequentemente, para o mundo. É isso. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Fui!